Teve um tempo em que eu percebi que o problema não era o que estava acontecendo fora, era o que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Mesmo nos dias tranquilos, havia um peso estranho, pensamentos que não me deixavam em paz, ideias que vinham sem pedir licença, lembranças que apareciam quando eu só queria silêncio. Eu tentava descansar, mas minha mente continuava em movimento. Tentava orar, mas parecia que os pensamentos falavam mais alto do que a minha fé. Quanto mais eu queria clareza, mais confuso tudo ficava por dentro. Era como viver com a cabeça sempre cheia, cheia de ruído, cheia de dúvidas, cheia de coisas que eu não conseguia organizar sozinho. E em silêncio, uma pergunta começou a me acompanhar. Por que é tão difícil ter paz, mesmo quando eu estou tentando fazer tudo certo? Por que minha mente insiste em me levar para lugares que só me cansam? Fica comigo até o final deste vídeo, porque no final eu vou te mostrar exatamente o que Deus faz quando Ele começa a limpar a sua mente. E isso pode mudar completamente a forma como você está enxergando o que está acontecendo na sua vida. Se essa mensagem começar a tocar o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu amo saber até onde essa palavra está chegando. Eu demorei para entender que o maior cansaço não vinha do que eu enfrentava todos os dias, mas do que eu carregava dentro da mente. Por fora, eu seguia, trabalhava, cumpria o que precisava ser feito. Mas, por dentro, havia um tumulto constante, como se pensamentos nunca se aquietassem. Eu vivia tentando organizar tudo mentalmente, prever problemas, refazer conversas, corrigir erros antigos que já não podiam ser corrigidos. A mente estava sempre ativa, mesmo quando o corpo parava, mesmo quando a casa ficava em silêncio, mesmo quando a noite chegava pedindo descanso. Eu fechava os olhos e, em vez de paz, vinha uma sequência interminável de pensamentos, medos, culpa, dúvidas. Um barulho interno que me acompanhava o tempo inteiro e me deixava exausto de um jeito difícil de explicar. Eu tentava resolver isso sendo mais forte. Tentava controlar melhor o que sentia. Tentava pensar positivo. Tentava orar. Mas parecia que quanto mais eu tentava, mais a mente se agitava. Eu pedia calma, mas alimentava preocupações. Pedia clareza, mas insistia em repassar tudo 1000 vezes na cabeça. E isso me deixava frustrado, porque parecia que nem a fé estava funcionando como eu esperava. À noite, esse cansaço ficava ainda mais evidente. O mundo desacelerava, mas minha mente não sabia parar. Eu revivia situações do passado como se estivessem acontecendo de novo. Imaginava futuros que ainda não existiam. Criava cenários que só aumentavam a ansiedade. E no meio disso tudo, surgia uma sensação constante de atraso. Como se algo em mim estivesse sempre fora do tempo certo. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Talvez a sua mente também não consiga descansar. Talvez você se sinta cansado mesmo sem esforço físico. Talvez esteja tentando fazer tudo certo, mas por dentro continua sentindo um peso que não vai embora. Talvez você também esteja cansado de tentar entender por que é tão difícil silenciar os pensamentos. Eu comecei a perceber que esse estado mental estava me roubando mais do que energia. Estava roubando presença. Eu estava sempre em outro lugar, sempre no que podia acontecer, no que já tinha acontecido, raramente no agora. Eu vivia em alerta constante, como se precisasse estar preparado para tudo o tempo inteiro. E isso não é vida, é sobrevivência. Havia também uma confusão interna que me machucava. Eu acreditava em Deus, orava, confiava. Mas ao mesmo tempo, minha mente parecia não acompanhar essa fé. Era como se o coração quisesse descansar, mas a cabeça não permitisse. Eu dizia que confiava, mas continuava tentando controlar tudo mentalmente, e essa contradição me cansava profundamente. Talvez você também esteja cansado de tentar entender, cansado de analisar cada detalhe, cansado de pensar demais e sentir de menos, cansado de lutar contra pensamentos que aparecem sem aviso e roubam a sua paz. Eu também me sentia assim, e por muito tempo achei que isso era normal.
que viver com a mente sobrecarregada fazia parte da vida adulta. Mas, no fundo, algo em mim sabia que não era assim que deveria ser. Foi nesse lugar de exaustão interna que algo começou a se revelar. Não como resposta imediata, não como solução pronta, mas como uma percepção desconfortável. Eu comecei a enxergar que o problema não era apenas o que eu pensava, mas o quanto esses pensamentos me governavam. Eu não escolhia o que entrava e aceitava tudo como verdade. E isso estava me adoecendo. Essa revelação não trouxe alívio imediato. Pelo contrário, trouxe confronto, porque significava admitir que minha mente precisava de cuidado, de limpeza, de renovação. Significava aceitar que eu não conseguiria sozinho organizar tudo o que se passava ali dentro. E admitir isso mexeu comigo, porque eu sempre achei que precisava dar conta de tudo. Eu ainda não tinha respostas, ainda não sabia como esse processo aconteceria, mas algo ficou claro. Daquele jeito, minha mente não suportaria por muito tempo. E pela primeira vez, eu comecei a considerar que talvez Deus não quisesse apenas mudar minhas circunstâncias. Talvez Ele estivesse começando algo mais profundo, algo silencioso, algo que tocava exatamente no lugar onde tudo começava. A revelação não veio em forma de explicação. Veio como um convite silencioso. Um convite para parar de lutar sozinho contra a própria mente. Para admitir que precisava de ajuda. Para reconhecer que Deus não queria apenas me tirar dos problemas, mas limpar aquilo que distorcia tudo antes mesmo que eu enxergasse a vida como ela realmente era. E foi ali, no meio da confusão mental, do cansaço e do silêncio, que se abriu um espaço novo. Um espaço de expectativa, não de resposta imediata, mas de algo maior começando a se mover. Algo que eu ainda não entendia completamente, mas que já indicava que Deus estava prestes a agir onde eu mais precisava, dentro da minha mente. Depois daquela percepção, eu já não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo dentro de mim. A mente continuava agitada. Os pensamentos ainda vinham com força, mas algo tinha mudado. Eu comecei a perceber quando o peso surgia, quando um pensamento me puxava para o medo, quando uma lembrança antiga tentava assumir o controle do meu dia. Antes, tudo isso passava despercebido. Agora havia consciência. E consciência incomoda antes de curar. Nada mudou do lado de fora. Os problemas continuavam. As responsabilidades eram as mesmas. As respostas ainda não vinham. Mas por dentro, havia um incômodo diferente, quase como se algo estivesse sendo levemente deslocado do lugar antigo. Sempre que eu deixava a mente correr solta, algo apertava. Não era culpa, era alerta. Um aviso silencioso de que aquele caminho mental não levava à vida que eu queria viver. Talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez esteja começando a perceber o quanto sua mente repete histórias que não fazem mais sentido. Histórias de fracasso, de medo, de desvalorização. Talvez você esteja cansado de viver refém de pensamentos que surgem sem pedir licença e te levam sempre para o mesmo lugar de exaustão. Esse despertar não é confortável. Ele mostra o que estava escondido. Eu comecei a perceber o quanto pensar demais me dava uma falsa sensação de controle. Enquanto eu pensava, analisava, imaginava cenários, parecia que eu estava fazendo algo para me proteger. Mas na prática, eu só estava alimentando a ansiedade. Eu confundia vigilância com cuidado. Confundia a preocupação com responsabilidade. E isso começou a ficar claro de um jeito difícil de ignorar. Havia uma luta acontecendo dentro de mim. Uma parte queria continuar como sempre foi. Pensar muito, prever tudo, se antecipar, porque isso era familiar. Outra parte, no entanto, já estava esgotada. Queria descanso. Queria parar de brigar com pensamentos repetitivos. Queria experimentar o silêncio sem medo. Essa divisão interna me acompanhou por um tempo, e não foi simples lidar com isso. As perguntas começaram a mudar. Eu já não perguntava só por que minha mente era assim, mas de onde vinha tudo aquilo. Por que certos pensamentos sempre voltavam? Por que algumas memórias ainda tinham tanto poder?
Por que eu acreditava tão rápido no que me diminuía e demorava tanto a confiar no que me sustentava? Essas perguntas não vinham com resposta imediata, mas começaram a abrir espaço. Foi nesse período que minhas orações começaram a mudar. Elas ficaram mais curtas, menos explicativas. Menos tentativas de convencer Deus de algo. Muitas vezes tudo o que eu fazia era ficar ali, em silêncio, permitindo que Deus visse exatamente como eu estava, uma mente cansada, confusa, sobrecarregada. E pela primeira vez, eu percebi que não precisava organizar tudo antes de falar com Ele. Talvez você também esteja nesse lugar agora, um lugar em que falar muito já não resolve, pensar demais só cansa, e o coração começa a desejar algo mais simples, mais verdadeiro. Esse despertar interior não traz respostas prontas. Ele traz honestidade. Ele tira as máscaras. Ele revela o quanto estamos tentando sobreviver mentalmente em vez de viver. Aos poucos, comecei a notar pequenas mudanças. Pensamentos que antes duravam o dia inteiro começaram a perder força mais rápido. Eu ainda os percebia, mas já não me confundia tanto com eles. Comecei a entender que pensamento não é ordem, não é sentença, não é verdade automática, é passagem, e o que passa não precisa ficar. Isso me assustou e me libertou ao mesmo tempo, porque significava assumir responsabilidade pelo que eu alimentava dentro de mim. Não para me culpar, mas para cuidar. Eu percebi que minha mente não precisava de mais informação. Precisava de limpeza, de direção, de descanso verdadeiro. O despertar interior não me deu clareza total, não trouxe soluções imediatas, mas trouxe algo essencial, lucidez. Eu já não estava dormindo enquanto minha mente me consumia, eu estava acordando. E mesmo sem entender como Deus faria isso, eu sentia que Ele tinha começado a tocar exatamente no lugar que mais precisava de cuidado. Ainda havia confusão, ainda havia luta, mas algo novo estava sendo preparado. Um terreno interno estava sendo trabalhado com paciência. E mesmo sem barulho, mesmo sem anúncio visível, eu sabia. Algo estava começando. Um processo silencioso, profundo, que não vinha para acelerar minha vida, mas para reorganizar aquilo que sempre esteve fora de ordem dentro da minha mente. Foi ali que eu entendi que Deus não limpa a mente de uma vez. Ele limpa por camadas, com tempo, com paciência, com silêncio. Eu achei que, depois daquele despertar, os pensamentos ruins simplesmente desapareceriam, que a confusão cessaria, que a paz viria pronta, mas não foi assim. Os pensamentos ainda vinham, as lembranças ainda apareciam. A ansiedade ainda tentava assumir o controle. A diferença era outra. Agora eu percebia, e perceber muda tudo. O processo começou no silêncio, não no espetáculo, não em sinais grandiosos, mas naquele espaço quieto onde antes só havia barulho interno. Deus não disputava volume com meus pensamentos. Ele não gritava para ser ouvido. Ele me ensinava a reconhecer o que não vinha dele, a discernir o que precisava ser deixado ir. Foi um processo lento. Em alguns dias, eu sentia progresso. Em outros, parecia que eu tinha voltado para o início. Pensamentos antigos retornavam, medos insistiam, culpa reaparecia sem aviso. E por um tempo, isso me fez achar que nada estava funcionando. Mas depois eu entendi. Mente não se renova por negação, mas por permanência. Foi nesse tempo que algumas histórias bíblicas começaram a fazer sentido de um jeito diferente dentro de mim. Eu pensava em Elias cansado, confuso, fugindo, acreditando que estava sozinho, enquanto Deus falava com ele num sussurro. Pensava em Davi, passando anos escondido, com a mente sendo formada no deserto antes do trono. Pensava em Paulo, que dizia que a transformação da mente era diária, contínua, nunca instantânea. Essas histórias não me davam respostas prontas. Elas me davam companhia. Elas me mostravam que Deus sempre trabalhou assim. Primeiro por dentro, primeiro no pensamento, primeiro no silêncio. Ele não acelera processos que precisam de raiz forte. Ele não limpa de fora para dentro.
Ele começa onde ninguém vê, e eu quero que você pense nisso agora. Em qual parte desse processo você se enxerga? Você está cansado porque seus pensamentos não param? Ou frustrado porque achou que já deveria estar melhor? Porque esse processo não elimina o pensamento negativo de imediato. Ele ensina a não obedecê-lo. Ele não impede a ansiedade de aparecer, mas ensina a não segui-la. E isso exige prática, repetição. Permanecer mesmo quando parece que nada está mudando. Houve dias em que eu quis desistir desse caminho interno. Pensar menos parecia mais difícil do que pensar demais. Silenciar parecia mais trabalhoso do que continuar no barulho. Mas foi justamente ali que eu aprendi algo importante. Deus não estava limpando minha mente para facilitar minha vida. Ele estava limpando minha mente para me libertar. Pouco a pouco, sem anúncio algum, pequenos ajustes começaram a acontecer. Pensamentos que antes dominavam o dia inteiro passaram a durar menos tempo. Emoções que antes me paralisavam começaram a perder força. Eu ainda sentia, mas já não era arrastado por elas. Algo dentro de mim estava ficando mais firme, mais ancorado. Esse processo também revelou algo difícil de aceitar. Muitos pensamentos que me machucavam não vinham do presente, mas de feridas antigas, de palavras que ouvi, de situações que vivi, de histórias que repeti por anos sem perceber. Deus não estava apenas organizando pensamentos soltos. Ele estava tocando em memórias, crenças, interpretações distorcidas que moldaram a forma como eu enxergava a vida. E isso doeu, porque limpar também é expor, tirar o que estava escondido, olhar para dentro com verdade. Mas, pela primeira vez, essa dor não me destruiu. Ela me organizou, porque agora eu sabia que não estava sozinho nesse processo. O silêncio já não era vazio, era trabalho. Deus estava agindo enquanto eu aprendia a permanecer, enquanto eu entregava pensamento por pensamento, dia após dia, sem pressa, sem cobrança. O processo ainda estava em curso, mas algo essencial já tinha mudado. Minha mente, que antes era um campo de batalha constante, começava a se tornar um lugar possível de descanso. Não perfeito, não completamente limpo ainda, mas alinhado, preparado, sustentado. E naquele processo silencioso, Deus estava construindo algo mais forte do que alívio momentâneo. Ele estava formando uma nova maneira de pensar, sentir e viver. Algo que eu ainda não via por completo, mas que eu já sabia que estava funcionando. A cura não chegou no dia em que minha mente ficou totalmente silenciosa. Ela chegou no dia em que o barulho deixou de mandar em mim. Eu percebi isso sem anúncio, sem emoção exagerada, sem acontecimento marcante. Percebi nos detalhes. Em pensamentos que vinham e iam sem me arrastar junto. Em lembranças que surgiam, mas já não tinham o mesmo poder. Em decisões tomadas com mais calma, em reações que antes seriam explosivas e agora eram simples. Algo tinha sido reorganizado por dentro. Foi aí que eu entendi o que Deus estava fazendo todo esse tempo. Ele não estava apenas me ajudando a pensar melhor. Ele estava limpando a forma como eu interpretava a vida. Antes, tudo passava pelo filtro do medo, da culpa, da antecipação. Agora havia espaço para respirar, espaço para confiar, espaço para não saber tudo e ainda assim seguir em paz. Essa cura foi suave, não arrancou nada à força. Foi retirando o excesso, o peso desnecessário. As mentiras que eu tinha aceitado como verdade durante anos. Eu já não acreditava em tudo o que a minha mente dizia, e isso foi libertador, porque pela primeira vez eu percebi que pensamento não é identidade, não é sentença, não é destino. Algumas histórias bíblicas passaram a fazer ainda mais sentido nesse ponto. Jesus dormindo no barco, enquanto a tempestade continuava, me mostrou que paz não exige controle do ambiente, mas confiança interior. A libertação do gadareno me fez entender que limpar a mente também é expulsar aquilo que nos confundia por dentro. E Paulo, falando sobre ser transformado pela renovação da mente, deixou claro que essa transformação não é opcional. É essencial para viver com inteireza. Eu entendi então o porquê do processo ter sido lento.
Se Deus tivesse apenas silenciado meus pensamentos, sem curar suas raízes, o barulho teria voltado. Se Ele tivesse aliviado a ansiedade sem tratar as causas, eu estaria preso de novo. Deus não trabalha com soluções temporárias. Ele cura pela raiz, e raiz exige tempo. Quando a mente começou a se alinhar, tudo ao redor passou a ser percebido de outro jeito. Problemas continuavam existindo, mas já não me definiam. Desafios ainda apareciam, mas já não me paralisavam. A vida não ficou perfeita, mas ficou possível, habitável, sustentável. Eu também percebi algo importante. Deus não limpou minha mente para me afastar do mundo, mas para que eu conseguisse viver nele sem adoecer por dentro. Ele não me deu uma mente vazia, me deu uma mente guardada. Não me tirou da realidade, me deu clareza para enfrentá-la sem medo constante. Hoje, quando penso no título dessa história, ele faz sentido de um jeito profundo. Veja o que Deus faz quando Ele começa a limpar a mente. Ele devolve discernimento. Ele devolve paz. Ele devolve identidade. Ele devolve a capacidade de viver o presente sem estar preso ao passado ou refém do futuro. Talvez você esteja nesse caminho agora. Talvez sua mente ainda esteja cansada. Pensamentos ainda apareçam. Mas, se algo já começou a se mover aí dentro, saiba disso. A cura não é um evento, é um processo em andamento. E Deus não abandona processos que Ele mesmo iniciou. Se essa mensagem falou com você, comenta. Eu confio no agir de Deus. Que essa confiança guarde sua mente quando o barulho tentar voltar. Que ela te lembre que limpeza também é cuidado. E que você nunca se esqueça. Quando Deus começa a limpar a mente, Ele começa a curar tudo aquilo que distorcia sua visão da vida, de si mesmo e do próprio Deus.